Olá, estudantes da terceira série, meu nome é a professora Joyce, estamos aqui para mais um encontro de geografia, da perspectiva que vamos observar sobre uma retrospectiva, uma retomada sobre a formação da ONU. Dentro dessa característica da formação da ONU, temos que refletir um objetivo, que é compreender a formação da ONU, principalmente no contexto pós-guerra. Nós já vamos entender por quê. Para que a gente conteste isso, uma questão sugere uma reflexão. Por qual a importância da ONU para as nações? Dentro dessa perspectiva, vamos puxar um aspecto histórico da ONU. Primeiro, observando a imagem que é o símbolo da ONU. Esta imagem símbolo é muito interessante, que faz com que a gente reflita também sobre a projeção cartográfica aqui representada, que delimita que a ONU tem um aspecto, uma visualização e uma potencialização mundial. Dentro dessa potencialização, a introdução se deu por uma necessidade de estabelecer uma paz mundial. Claro que essa paz mundial remete, logicamente, um fenômeno marcante da nossa história, que foram os períodos de guerra do século XX. Primeiro e principalmente Segunda Guerra Mundial. Neste período já tínhamos uma união entre os países chamada Liga das Nações, mas durante o processo de Primeira e potencializado na Segunda Guerra Mundial, o avanço das estratégias militares, a maneira como a guerra evoluiu de um sistema de trincheiras para um sistema literalmente urbano e civil, comprometeu de maneira gradativa e violenta a formação e a perpetuação da guerra, fazendo com que essa perversidade ficasse muito ressaltada. Essa perversidade ressaltada durante principalmente a Segunda Guerra Mundial fez com que no processo de término e visualização da grande explosão em termos de violência da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional quisesse estabelecer critérios para tentar neutralizar ou pelo menos facilitar conversas que inviabilizassem uma guerra efetiva do mundo, porque não se queria nem a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Dessa forma, 50 países organizados em São Francisco, em 1945, estabeleceram um acordo que a Liga das Nações não seria mais um clubinho recluso, e sim um clube mais amplo, que atingisse com certeza todos os países do mundo e que permanecesse com este real objetivo central, estabelecer a paz mundial ou pelo menos estabelecer um convívio, uma conversa que viabilizasse tal fenômeno. Dentro disso, estabeleceu-se alguns critérios, alguns objetivos a serem destacados, que é, obviamente, o primeiro e maior, a paz e segurança internacionais. Dentro de outras visualizações, percebemos relações amistosas que se fazem condizente com essa conversação, obviamente uma realização de uma cooperação internacional de maneira a possibilitar neutralizar ou pelo menos diminuir problemas mundiais, também destinar à ONU um papel de organização na harmonização no que diz respeito à ação de povos ou de discussões entre, ou estabelecer, claro, uma relação de conversa quando se tem objetivos comuns, quando se tem critérios comuns em consonância que viabilizem, obviamente, o crescimento de cada lugar neste planeta. A imagem ali reflete uma imagem de cunho público que estabelece exatamente isso, uma imagem de que a ONU tem essa missão, estabelecer uma harmonização social, política e econômica em todas as esferas do planeta. Claro que isso embasado por uma declaração executada também na década de 50, onde se estabelece a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa declaração tem o objetivo principal que delimita direitos básicos, que devemos ter um apoio mundial e, independente do lugar onde vivemos, devem ser concentrados e devem ser respeitados. De direitos ligados como a sobrevida, a alimentação, educação, segurança, isso deve ser contemplado e respeitado ao longo do planeta. Dentro disso, também temos que observar que a estrutura da ONU foi mudando gradualmente. Início era localizada e hoje nós temos uma amplitude de sedes e essas sedes compartilham essa imagem de comunicação entre os países.
A maior delas, obviamente, em Nova York, mas já temos sedes em Genebra, temos sede em Nairobi, além de outros escritórios distribuídos pelo mundo que potencializam uma comunicação mais rápida e mais efetiva entre todos os países relacionados. Aqui uma imagem que mostra a sede em Nova York, onde, logicamente, muitas conferências são executadas e há um destaque a se fazer nesse sentido. O Brasil, por sua carreira diplomática sempre muito visualizada no meio exterior, sempre tem como principal, digamos assim, métier, abrir essas conferências. Então observe que cada vez que tem uma reunião de grande monta na ONU, o Brasil, com seu representante, abre com um discurso introdutório. Temos também que observar que as reuniões são sempre em forma de assembleia. Na assembleia, como vemos aqui, nós temos um painel onde todos se mostram representantes, há um plenário onde se fazem as discussões, onde se colocam os objetivos e o potencial daquela reunião, e ali atrás nós temos representantes dos países envolvidos. Claro que temos que ter uma organização, afinal de contas, temos mais de 200 países integrantes da ONU. Por esta razão, nós vamos ter uma hierarquia na ONU. Essa hierarquia se dá por um chamado Conselho de Segurança e abaixo do Conselho de Segurança todos os países. Este Conselho de Segurança representa por 15 membros, desses 15 membros, 5 são permanentes, 10 são rotativos e estes membros, simbolicamente aqueles que venceram e mais organizaram o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, determinam como se fosse um voto Minerva, como se fosse um voto que finaliza determinadas discussões. Estes 15 membros estão representados em todas as reuniões. Já quando olhamos os outros representantes dos países, há uma rotatividade. E isso faz com que haja uma hierarquização simbólica que facilite as conversas, porque todos falando ao mesmo tempo não tem como, né, gente? Então nós precisamos ter uma organização de maneira a possibilitar uma conversa franca, bem organizada e que consiga um aprofundamento necessário, porque afinal de contas está se falando sobre relacionamento humano, potencial de desenvolvimento econômico, desenvolvimento político também. Desta maneira, para fechar este primeiro bloquinho, vamos fazer um exercício. Na estrutura organizacional da ONU, há o Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros, sendo 5 de assento permanente com direito a veto, são os que podem dizer não. Quem são eles? Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Qual a razão de serem esses os países permanentes? Eu falei, quero ver se vocês sabem. Voltamos já já.
Então, aluno, dentro dessa perspectiva do Conselho de Segurança, aqui citados países que têm literalmente esse poder de veto, também devemos observar que dentro dessa política internacional, claro que nós temos os chamados vencedores do pós-Segunda Guerra. Então, estes países configuram como sendo aqueles que literalmente fecharam o cerco e literalmente determinaram o fim da Segunda Guerra Mundial, no seu sentido social, econômico e político. Desta forma, eles pegaram para si essa responsabilidade de poder vetar a instituição ONU quando há uma discussão inerente no qual eles se deixam, digamos assim, contrários ou favoráveis a uma determinada situação. Isso estabelece que a hierarquia da ONU sempre esteja desta forma, então novamente ressaltando que há essa solidificação do voto, estes países são os que têm direito a veto e impedem qualquer conversação, o que tem seu lado positivo, porque muitas vezes a conversação pode ter ido rápido demais e então a necessidade de um retorno e uma conversa novamente mais aprimorada de determinados assuntos que estabeleçam um volume potencial estratégico, econômico, populacional ou militar dentro do cenário mundial. Para isso, também vamos observar que a ONU não tem como não ter uma outra organização. Então, além de pensar nos países, nós temos que pensar que a ONU, dentro dessa estrutura hierárquica, possui instituições dentro da ONU. Sempre falo que é interessante associar como se fosse a ONU uma imensa cômoda cheia de gavetinhas. Nessas gavetinhas nós temos instituições representativas para muitos setores necessários dentro do funcionamento mundial. Aqui tem algumas delas, não todas. Nós temos, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, que é um banco que tem como principal cunho empréstimos a países no sentido geral do desenvolvimento, a OICAO, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, veja, até uma instituição que cuida da aviação internacional, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que visualiza e potencializa uma melhor otimização do mercado e do trabalho mundial, a OMI, que é a Organização Marítima Internacional, também uma outra exemplificação para destacar o quão diferentes podem ser as organizações na ONU, além de uma ligada à meteorologia, além de outras que são mais facilmente observadas na mídia, como, por exemplo, a OMC, Organização Mundial do Comércio, que é vinculada à ONU, é uma instituição à ONU e que com certeza você assistiu várias vezes reportagens na mídia. Outra, muito falada na atualidade, em épocas de pandemia, é a OMS, Organização Mundial da Saúde, também vinculada à ONU e que estabelece toda a regulamentação em torno, por exemplo, da agora vacinação durante a pandemia. Temos também outras que são relacionadas a pessoas, literalmente, como a Unesco, que trata da preservação e da qualidade de vida das crianças de maneira geral no mundo. Aqui, um símbolo do Fundo Monetário Internacional, que também estabelece, junto com os outros, algumas características interessantes. Essas características interessantes, vistas por cada uma dessas instituições, podem ser ressaltadas quando, em detrimento de toda a evolução humana do pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU percebeu a necessidade de estabelecer algo que cada vez mais faz parte não só da nossa vida, mas do nosso trabalho, que é uma palavrinha-chave muito comentada hoje, metas. Então, as metas literalmente são objetivos a serem alcançados para efetivamente determinar a solução de alguns problemas. Dentro do cenário mundial, visualizado pós-Segunda Guerra Mundial, nós vemos que alguns problemas cresceram, alguns problemas se desenvolveram e que mesmo com a interferência da ONU, tão hierarquicamente organizada, tão dividida em termos de potencial ajuda, não solucionou, porque muitas vezes esbarram em problemas civis, problemas políticos, problemas intrínsecos de cada país. Desta maneira, os países pertencentes à ONU resolveram estabelecer metas a serem alcançadas de maneira, literalmente, quando um país alcança, definir que atingiram a solução daquele problema.
Essas metas cresceram gradativamente, elas foram se adaptando, mas inicialmente elas se estabeleceram como sendo 7. As 7 primeiras destacadas aqui são elas: a erradicação da pobreza, a extinção da fome no planeta, a organização de saúde e bem-estar, a qualidade de educação e melhor infraestrutura, além de uma igualdade de gênero, água potável e energia limpa e acessível. Estas 7 inicialmente colocadas, veja, têm um cunho específico e de finalização para a perpetuação de uma qualidade de vida. Se um país atinge alguma dessas metas, ele literalmente faz com que sua população tenha uma sobrevida melhor. A ONU não simplesmente coloca isso. A ONU destaca e pede que os países pontuem qual é o período que ele vai dar conta do bocado. Então, quando se fala, por exemplo, em Brasil, Brasil teve que literalmente pontuar quando, dentro daquela estrutura política daquele momento, ele efetivamente destacaria quando erradicaria a pobreza. Então, pontualmente, o Brasil se manifestou. Este prazo esgotou-se, o país não conseguiu e automaticamente leva um puxãozinho de orelha da ONU. E isso estabelece, visto a possibilidade e a necessidade de implementar políticas para tentar atingir a meta. Claro que essas metas não pararam e aí você vê a continuação das metas na sequência. Trabalho decente, a indústria sendo potencializada, redução de desigualdades, cidades mais comunitárias, a visualização do consumo exagerado, uma ação da dinâmica global em termos de clima, água, vida terrestre sendo atingida, além, logicamente, de observar a paz e a observação da justiça equilibrada em todos os lugares, fechando com a possibilidade de parcerias que fecha com aquela situação dos blocos econômicos. Tudo isso enfatizado e destacado, no qual a gente pode observar aqui, neste exercício. Em setembro de 2000, foram aprovadas pela Assembleia das Nações Unidas, em Nova York, a resolução da Declaração do Milênio. Nesse encontro foram estabelecidas as metas do desenvolvimento do milênio. Analise sobre a formatação das metas estabelecidas pela ONU. Voltamos já já com a resposta.
Então, aluno, dentro do potencial a ser analisado, claro que nós temos que observar que este alcance das metas deve ser equilibrado, deve ser respeitado dentro dos limites de cada lugar, mas obviamente tem que se mostrar um empenho em realizar tais metas. Então, as nações têm que garantir uma sustentabilidade em termos gerais sobre vida humana e de recursos naturais para que a gente consiga atingir o chamado desenvolvimento, não apenas tecnológico, mas um desenvolvimento de vida entre as pessoas. Dentro dessa perspectiva, fechamos o que estabelecemos aqui. Organizamos toda a trajetória de estabelecimento da principal função das Nações Unidas, fizemos um resgate sobre isso, destacamos um poder e uma importância no cenário mundial, além de resgatar através do seu histórico como se deu a implementação, principalmente da hierarquia da ONU, bem como das funções realizadas por ela hoje através das suas instituições. Fechamos isso e destacamos que todos eles, em consonância com toda a organização mundial, têm como objetivo principal ter uma paz mundial alcançada, visualizando a partir dos meios econômicos, políticos e sociais. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos breve. Até mais!